Fala pessoal, tranquilo? Hoje eu vou falar com vocês sobre um medicamento chamado semaglutida. Ele é um medicamento que vem sendo utilizado aí no tratamento de obesidade e com ótimos resultados. Então se você se interessa por esse assunto, acha interessante, ou se você está precisando perder alguns quilinhos aí, está tendo dificuldade, fica até o final desse vídeo que eu vou falar como funciona esse medicamento, qual as doses, qual a forma de utilização, basicamente tudo que você precisa saber sobre ele. Então pessoal, a semaglutida, ela pertence a uma classe chamada de análogos do GLP-1. O GLP-1 ele é um hormônio produzido no seu trato gastrointestinal, que ele vai, durante aí uns 10 minutos após a refeição, ele vai sinalizar ao seu cérebro de que você está satisfeito. Então é interessante fazer o uso desse medicamento externo, porque ele vai estar mantendo essa saciedade por mais tempo. A gente vai ver depois a forma de administração, mas você vai ter esse medicamento basicamente durante uma semana atuando no seu organismo ali, sinalizando que você não está com fome. Então ele é um poderoso redutor de apetite. Então pessoal, você deve estar curioso como que funciona esse medicamento. Ele funciona baseado em 3 pilares. O primeiro deles é a redução no esvaziamento gástrico. Então sempre que você ingere o alimento, ele vai retardar a passagem desse alimento pelo seu trato gastrointestinal, fazendo com que você se sinta mais satisfeito. O segundo é relacionado à saciedade em si. Vai estar promovendo um controle da ansiedade, tá? Não só relacionado ao esvaziamento gástrico em si, mas também a sinalização no seu cérebro de que você está satisfeito. E o terceiro ponto é o aumento na produção da insulina. Então vai fazer com que a glicemia, o açúcar no seu sangue, seja utilizado mais facilmente pelas suas células. Então isso aí vai estar ajudando, esses 3 pontos em conjunto, ajudando no emagrecimento. Então pessoal, vou falar um pouquinho sobre o histórico desse medicamento. Ele foi aprovado em 2017 pelo FDA, que é a Anvisa dos americanos, para fazer tratamento de diabetes tipo 2. E aí percebeu-se que essas pessoas estavam emagrecendo, fazendo uso desse medicamento, estavam emagrecendo. Aí foi feito um estudo bem robusto, com mais de 2.000 indivíduos, durou 68 semanas, e eles avaliaram comparando os indivíduos que tomavam essa medicação e os indivíduos que tomavam placebo. E aí houve uma redução de 15% nos indivíduos que fizeram uso da medicação, peso médio, né? Uma perda média de 15%, sendo que 1/3 dos indivíduos chegaram a perder mais de 20%, tá? Do peso corporal. Quando comparado com o grupo placebo, o placebo perdeu só 2,4%. Vale destacar aqui que nesse estudo foi feito também readequação na alimentação, mudança no estilo de vida, exercício físico, e isso também é uma indicação do próprio médico que vai acompanhar o uso desse medicamento. Sempre tem que estar associado a essas chamadas medidas não farmacológicas. Depois desse resultado bem satisfatório, o FDA, em junho do ano passado, não tem nenhum ano aí, aprovou esse medicamento para uso também no tratamento de obesidade. No Brasil, esse medicamento ele segue aprovado só para tratamento de diabetes tipo 2. Mas, se o médico ele avaliar que esse medicamento pode trazer mais benefícios do que prejuízos, ele pode estar fazendo uso. Isso é chamado de uso off-label dessa medicação. Então agora eu vou estar falando um pouco sobre os pontos positivos e negativos dessa medicação, para você estar avaliando se vale a pena utilizar ou só para agregar mais conhecimento sobre esse medicamento. Dos pontos positivos, a gente tem primeiro o uso semanal. Ela é uma medicação que você usa uma vez por semana e ela vai estar atuando ali durante toda a semana no seu organismo. Segundo, os bons resultados. Então, comparado, por exemplo, com a liraglutida, que é outro medicamento que também é um análogo de GLP-1 similar, o resultado é muito melhor. E também quando comparado a outras categorias, inclusive se você estiver interessado, tem um vídeo meu falando só sobre todas as ferramentas que a medicina utiliza contra a obesidade, você pode estar acessando no card do vídeo aí. Existe também o aumento da saciedade, que é o principal efeito, um aumento bem importante da saciedade, redução do apetite, redução até mesmo da ansiedade e da compulsão alimentar. Ele tem baixos efeitos colaterais, porque em geral ele vai estar potencializando algo que já ocorre no seu organismo, não é algo estranho ao seu organismo que está entrando ali, uma droga, nada disso. Ele simplesmente vai estar aumentando algo que já ocorre no seu organismo, então dessa maneira ele tem poucos efeitos colaterais, né? Além disso, ele vai fazer um retardo no seu esvaziamento gástrico, fazendo com que você coma e não venha sentir fome tão rápido assim, que é um dos princípios desse medicamento. E o último ponto, ele mantém a sua glicemia baixa. Como eu comentei anteriormente, ele estimula as células beta do pâncreas a produzir mais insulina e isso vai estar mantendo a sua glicemia equilibrada. Agora, dos pontos negativos, a gente tem que citar o seguinte. Primeiro, ela é uma droga de uso injetável, embora já exista a medicação por uso oral, tá? Semaglutida oral. No Brasil ainda não está disponível, tá? Provavelmente mais alguns poucos meses vai ter, mas vale ressaltar que existem mais estudos na semaglutida injetável. Esse estudo, inclusive, foi feito com ela. E o pessoal tem um pouco de medo da agulha, né? Até coloquei como um ponto negativo, mas existe até uma vantagem de ele não passar pelo seu fígado, essa droga. Ele já é disponibilizado na corrente sanguínea logo após aí a administração. Outro ponto a ser destacado
são os efeitos colaterais. Eu coloquei em pontos positivos com poucos efeitos colaterais, mas poucos não são nenhum. A maioria desses efeitos colaterais está relacionado a essa lentificação no trato gastrointestinal. Então um dos efeitos é a ânsia, aparece em 20% dos indivíduos que tomam esse medicamento, mas é uma ânsia leve ou moderada. Existem eventos mais raros ainda, seria menos de 20% das pessoas afetadas, que é diarreia, vômitos, constipação, então outros efeitos ali relacionados ao trato gastrointestinal. E o último e mais importante, você deve estar achando muito interessante essa droga, poucos pontos negativos frente aos pontos positivos, mas é uma droga cara, extremamente cara. E está aqui como um ponto negativo, ela não é bem muito acessível. Quando foi lançada, essa droga custava algo em torno de R$1.000 a dose mensal, então R$1.000 por mês, e agora você já consegue aí em torno de 600 a 500, 600 reais as doses necessárias aí para um mês. Outro ponto que eu gostaria de destacar, mais raro, né, seria uma irritação no pâncreas que pode ocorrer devido ao uso prolongado. Então, como ele estimula as células betas do pâncreas, algumas pessoas, pelo uso prolongado ou excesso de dosagem, pode estar fazendo aí uma irritação no pâncreas, que é um pouquinho mais complicado. Por isso que essa droga ela deve ser feito o acompanhamento médico, embora ela seja de venda livre, qualquer um pode comprar na farmácia. Ela deve ser acompanhada pelo médico, que ele vai estar avaliando esses efeitos colaterais aí, avaliando o seu emagrecimento, vendo como é que tá, e vai estar fazendo inclusive ajuste de dose. Agora, por último, a gente vai ver como que usa essa droga, né? Ela é uma caneta injetável, normalmente feita com aplicação subcutânea na barriga, igual os indivíduos que utilizam diabetes fazem o uso, né, dessa caneta, e inicia-se com uma dosagem de 0,25 miligramas. Essa caneta ela vem com 6 doses de 0,25, uma vez por semana, idealmente que seja no mesmo dia, na mesma hora. Então, todo domingo de manhã eu vou fazer a utilização. Você vai ter comprando a caneta, a aplicação de 6 doses, é um mês e meio aproximadamente, e aí vai avaliar, ver como é que tá os efeitos colaterais, como é que tá o emagrecimento. Normalmente depois das 6 semanas essa dose sobe para 0,5, dobra, né, a dose. Porque justamente, inicialmente, essa droga funciona muito bem na supressão do apetite, depois com o tempo seu corpo vai se acostumando, e aí necessita desse aumento da dose, e também, iniciando com uma dose de 0,5, os efeitos colaterais são muito mais pronunciados, tá? E aí, utiliza por mais 6, 8 semanas, quantos forem necessários para o emagrecimento. No entanto, esse aumento e todo esse processo tem que ser acompanhado pelo médico, que ele vai estar avaliando os efeitos colaterais e a necessidade de aumento a doses até maiores do que 0,5 miligramas. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta alguma dúvida ou curiosidade que você pode ter sobre esse vídeo, que eu vou estar respondendo, e até mais. Valeu!